Eu sempre achei que conhecia a alma desta fazenda. Cada árvore, cada porteira antiga, cada canto silencioso que se formava quando o vento passava. Acreditava que nada, absolutamente nada, poderia me surpreender dentro das minhas próprias terras. Mas naquele amanhecer frio, vi algo que arrancou o chão dos meus pés e abriu uma ferida que eu não sabia que existia, porque envolveu alguém que eu desprezei sem sequer tentar entender. Ela chegou com o filho no colo, a pele marcada pelo esforço de quem carrega o mundo sozinha. Uma mãe solteira procurando trabalho. Eu, fechado nos meus conceitos, endurecido por decisões antigas, não quis saber da história dela. Neguei ajuda, virei as costas, convicto de que ela não pertencia ao meu universo. O menino, com os olhos grandes e atentos, me encarou em silêncio. Um silêncio que hoje eu entendo como uma pergunta que eu não tive coragem de responder. Eu disse que não precisava dela. Disse que a fazenda não tinha espaço para mais ninguém. Mas, na verdade, era meu orgulho falando. Minha incapacidade de olhar além da minha própria dor. Ela abaixou a cabeça, segurou o filho com mais força e caminhou em direção ao vilarejo, tentando esconder a decepção que eu fingia não ver. Aquela imagem deveria ter acabado ali, mas não acabou. Horas depois, quando percebi que alguns bezerros tinham fugido para a parte mais perigosa da mata, montei meu cavalo e fui atrás. O que eu encontrei lá dentro mudou completamente minha percepção. Entre cipós, pedras e sombra, vi o impossível. Vi o menino, aquele mesmo que eu ignorei, fazendo algo que nenhum adulto ousaria tentar. Algo que arriscava a própria vida, por amor aos animais. Naquele instante, minha arrogância quebrou. Meu peito se abriu num estalo que eu senti por dentro. Eu soube com brutal clareza que desprezei a pessoa errada e que aquele menino carregava uma força que eu nunca tive, uma força que veio de uma mãe que eu tentei afastar. E foi ali, na mata fechada, que começou a história que transformaria para sempre quem eu era como homem e como fazendeiro rico. Aquela manhã deixou marcas profundas em mim. Quando voltei para a fazenda com o cavalo cansado e o coração ainda mais esgotado, senti que estava diante de uma revelação que não poderia ser ignorada. A imagem do menino enfrentando a mata, movido por uma coragem inabalável, ficou presa na minha mente como um eco que não se desfazia. Eu cresci acreditando que força era feita de rigidez. Mas ali, diante de um garoto que mal tinha aprendido a escrever o próprio nome, percebi o quanto eu estava errado. A mãe dele, que eu tratei com frieza, carregava nos olhos uma mistura de cansaço e determinação que agora eu começava a compreender. Ela havia criado um filho capaz de enfrentar o perigo para salvar vidas que nem sequer eram suas. E eu, com toda a terra, com todo o poder, com toda a história de dureza, não tinha sido capaz de ver isso. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não estava preparado para admitir. Passei o dia tentando entender por que aquela cena tinha rasgado algo dentro de mim. Talvez porque me lembrou de quem eu fui um dia, ou talvez porque me mostrou quem eu deixei de ser. A verdade é que aquela mãe e aquele menino despertaram uma parte da minha alma que eu acreditava estar enterrada para sempre. E antes de eu continuar essa história, que vai mostrar cada detalhe da transformação que vivi, quero pedir algo. Se inscreve, deixa seu comentário e sua curtida, porque o que eu vou revelar aqui não é apenas um relato da fazenda. É um espelho de tudo que a gente tenta esconder da própria vida. E você merece ouvir até o fim. Eu sempre fui conhecido pela minha forma dura de conduzir a fazenda. O povo dizia que eu tinha mãos firmes, decisões rápidas e um coração que só amolecia diante do meu gado premiado. Talvez fosse verdade, ou talvez fosse só uma defesa que construí para não sentir demais. Naquele fim de tarde, quando a mãe solteira apareceu pedindo trabalho, segurando o filho pela mão, eu já estava cansado, irritado e cheio de problemas para resolver. E, como sempre, deixei o peso do meu orgulho falar mais alto que qualquer humanidade. Ela parou na minha frente com uma postura digna, mesmo com o cansaço estampado no rosto. O menino, quieto, observava tudo com olhos atentos, como quem lê a alma das pessoas antes mesmo de ouvir suas palavras. «Eu preciso de uma chance», ela disse, com a voz firme, mas claramente ferida por tantas portas fechadas.
E eu nem pensei. Apenas respondi com a frieza que já era parte de mim. Aqui não é lugar para quem não consegue dar conta nem da própria vida. Aquelas palavras saíram rápidas, afiadas, imprudentes, e assim que foram ditas, percebi o impacto. Mas em vez de recuar, endureci ainda mais, como sempre fazia quando percebia que machucava alguém. Ela respirou fundo, engoliu a dor em silêncio e agradeceu. Como se agradecer por um desprezo fosse uma forma de preservar a própria dignidade. O menino apenas me olhou, um olhar profundo, quase inquietante, como se dissesse que eu estava prestes a cometer um erro que mudaria tudo. Ela se virou para ir embora, e por algum motivo que não entendi na hora, fiquei observando. Algo doía em mim, mas eu não sabia nomear essa dor. Talvez fosse a forma como ela protegia o filho com o próprio corpo, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça constante. Talvez fosse a lembrança distante da minha mãe, que também lutou sozinha por muito tempo. Talvez fosse só o silêncio do menino, que parecia maior do que cabia em alguém tão pequeno. Voltei para minha rotina, tentando ignorar aquela sensação. Passei pelos currais, revisei alimentações, dei ordens, conferi o estado das cercas, mas nada se encaixava direito. Era como se a fazenda, acostumada ao meu jeito bruto, estivesse tentando me dizer que eu tinha cruzado uma linha invisível. A cada tanto, a imagem da mãe solteira e do filho voltava à minha mente, insistente, como se pedisse para ser encarada. Ao anoitecer, vi algo que me intrigou. De longe, pela estrada, percebi o menino parado olhando para a porteira da fazenda. Ele não parecia perdido, nem com medo, nem pedindo ajuda. Apenas observava, como se estudasse cada detalhe, cada movimento, cada som. Eu deveria ter ignorado, mas não consegui. Havia alguma coisa naquele olhar que me prendia, algo que não combinava com a fragilidade que eu tinha imaginado para ele. Decidi me aproximar, movido por uma curiosidade que irritava meu próprio orgulho. Quando cheguei perto, ele virou o rosto lentamente e me encarou sem piscar. Era como se visse através de mim, um menino tão pequeno, tão quieto, mas com uma presença que incomodava. Um tipo de presença que me fazia sentir exposto, como se minhas próprias escolhas fossem questionadas sem que ele precisasse dizer nada. "O que você está fazendo aí?" perguntei, tentando soar firme. Ele apontou para o céu. Só isso. Apontei também, sem entender. E então vi uma bezerra recém-nascida, caída dentro de uma vala profunda próximo ao pasto, se debatendo para se levantar. Eu não tinha visto. Nenhum dos meus empregados tinha visto. Mas o menino tinha. Do alto da estrada, de longe, no escuro. Aquilo não era normal para ninguém, muito menos para uma criança. O susto me atravessou. Corri até o local, pulei a cerca, desci na vala e ajudei o animal a se levantar. O menino tinha razão. Se demorasse mais alguns minutos, a bezerra não sobreviveria. Quando ergui o olhar depois de salvá-la, vi a mãe solteira chegando, desesperada por não encontrar o filho. Quando ela o viu ao meu lado, seus olhos se encheram de medo. Não de mim, mas do mundo. Ela o abraçou forte, como quem reencontra a própria vida. E naquele abraço algo dentro de mim finalmente cedeu. O menino tinha visto o que ninguém viu. Tinha feito o impossível. Salvar um animal que nem eu, com toda a minha experiência, havia percebido que estava em perigo. Eu fiquei parado, encarando aquela mãe e aquele filho, sentindo pela primeira vez que talvez eu tivesse julgado errado. Talvez eu tivesse desprezado a única pessoa que carregava uma força que eu nunca soube reconhecer. E ali, no meio da noite silenciosa, percebi que aquela história estava apenas começando e que eu já não tinha mais controle sobre o rumo dela. A imagem do menino correndo entre as árvores continuou presa na minha mente por horas. Eu tentava seguir minha rotina, mas tudo parecia deslocado. O som dos bois, o barulho dos portões de ferro, o motor do trator ao longe, nada parecia encaixar como antes. Aquele garoto tão pequeno, tão determinado, carregava nos olhos uma coragem que eu não encontrava nem nos homens mais experientes da fazenda. E isso mexia comigo de um jeito que eu não queria admitir. A mãe dele passou o dia sem olhar na minha direção. Continuou trabalhando em silêncio,
lavando os recipientes de leite, dobrando panos, cuidando dos animais feridos. Era como se minha presença não existisse, e por algum motivo, isso me incomodou mais do que deveria. Eu sempre fui respeitado, ou temido, por todos que pisavam nessas terras. Mas ela simplesmente me ignorava, como se eu fosse apenas mais um obstáculo no caminho dela. Quando o sol começou a descer atrás do morro, encontrei o garoto novamente. Ele estava sentado no cercado, segurando uma corda fina e tentando fazer um laço. O jeito como treinava, concentrado, me fez lembrar de mim mesmo quando era jovem. Eu me aproximei devagar, sem saber exatamente por quê. Talvez por curiosidade. Talvez porque algo dentro de mim não conseguia mais afastá-lo da cabeça. "Você não tem medo de errar?" perguntei. Ele ergueu o olhar, firme, sem hesitação. "Minha mãe diz que o medo só vence quem para de tentar." Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Era simples, mas profunda de um jeito que eu não esperava de uma criança. Ou talvez eu nunca tivesse ouvido ninguém me dizer algo assim. Me sentei ao lado dele no tronco velho. O menino tentou o laço mais uma vez e errou. Tentou outra e errou de novo. Mas não reclamou, não se frustrou, não jogou a corda no chão como muitos faziam. Continuou tentando, com uma determinação inquietante. "Quem te ensinou isso?" perguntei. "Ninguém. Eu olho os homens daqui fazendo. Eu aprendo olhando." A resposta me atravessou como um raio. Eu também aprendi tudo observando. O menino respirou fundo e fez mais uma tentativa. Dessa vez, o laço se formou com perfeição e caiu exatamente onde deveria. Minhas sobrancelhas se ergueram sem que eu percebesse. Ele sorriu não para mim, mas para si mesmo, como quem supera um desafio interno. "Você viu?" ele disse com orgulho contido. "Vi", respondi, sentindo algo estranho no peito, algo parecido com admiração. Foi nesse instante que percebi a presença dela. A mãe solteira estava parada a alguns metros, observando a cena. O olhar dela não era de hostilidade, nem de orgulho exagerado. Era um olhar calmo, profundo, cheio de algo que me desconcertou. Ela viu o filho conseguir o impossível e viu eu presenciar aquilo. E naquele momento, entendi que ela não precisava provar nada para mim. Era eu quem estava sendo confrontado sem perceber. Ela chamou o menino para casa e ele saiu correndo, animado, segurando a corda como se fosse um troféu. Quando ela virou para me agradecer, a voz saiu baixa, mas firme. "Obrigada por não atrapalhar ele." Era estranho. Ninguém jamais me agradecia por não fazer algo. Mas dela sou diferente. "Ele tem talento", respondi. "Ele tem coragem", ela corrigiu. "Talento vem depois." A frase dela me desmontou por dentro. Coragem. Algo que eu, mesmo sendo chamado de fazendeiro rico, percebia que andava perdendo ao longo dos anos. Eu tinha dinheiro, terras, poder, mas coragem. Quando foi que deixei isso para trás? Talvez quando comecei a tratar as pessoas como peças e não como vidas. Talvez quando perdi a capacidade de olhar alguém sem medir seu valor pelo que podia me oferecer. Voltei para casa com a sensação de que meu mundo havia virado um pouco ao contrário. A mãe solteira que eu desprezei sem motivo. O menino que mostrou mais força do que muitos homens. E minha própria incapacidade de admitir que algo dentro de mim estava mudando. A fazenda nunca pareceu tão silenciosa quanto naquela noite. E apesar de eu não confessar nem para mim mesmo, aquela criança tinha acabado de fazer algo que ninguém nunca conseguiu. Me fazer olhar para dentro. A terceira manhã depois do incidente ainda carregava o mesmo peso estranho que vinha me acompanhando desde que aquela mãe solteira entrou em minha vida como um vendaval silencioso. Eu tentava seguir minha rotina na fazenda, tentando me convencer de que nada tinha mudado, que tudo continuava sob meu domínio, mas havia uma inquietação presa dentro de mim. Uma sensação de que eu estava prestes a testemunhar algo que iria virar minhas certezas do avesso, mesmo que eu ainda resistisse a acreditar. A mãe solteira trabalhava em um dos galpões mais distantes, separando ferramentas velhas e limpando máquinas que eu julgava sem futuro. Eu a coloquei lá de propósito. Não era crueldade, era orgulho. Um orgulho infantil, tolo,
enraizado demais para que eu admitisse na época. Mas o que me abalou foi perceber que ela não reclamava. Não reclamava do peso, nem da poeira, nem das horas longas. Apenas fazia. E fazia com uma dignidade que me deixava desconfortável. O filho dela, um menino pequeno, calado, de olhos atentos demais para a idade, vagava pela fazenda como se estivesse descobrindo um mundo novo. Eu não gostava disso. Achava que ele atrapalhava, que deixava ferramentas fora do lugar, que me observava demais. Mas a verdade é que aquele garoto tinha uma presença silenciosa que me atingia mais do que eu queria admitir. Algo nele me lembrava um passado que eu tentava esquecer. Naquela manhã, enquanto eu verificava o bebedouro principal do gado, ouvi gritos vindos do galpão velho. Gritos desesperados, urgentes. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Larguei tudo e corri sem pensar, apenas sentindo o coração disparar como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, algo que eu jamais esqueceria. Quando cheguei perto, vi fumaça saindo pela porta entreaberta. O cheiro de madeira queimando cortava o ar com violência. O galpão tinha pego fogo. O velho painel elétrico, que eu, por teimosia, nunca quis trocar, finalmente explodira. A mãe solteira gritava o nome do filho, desesperada, enquanto tentava entrar no meio das chamas. 2 homens tentavam segurá-la, e o garoto não estava lá fora. Meu coração quase parou. Por um segundo, tudo o que eu pensava sobre ela, sobre o garoto, sobre minha arrogância, desapareceu. Havia apenas uma urgência primal, a urgência de salvar uma vida, antes que eu pudesse agir, antes que eu pudesse ordenar algo, antes que eu pudesse sequer respirar direito. O garoto surgiu, não correndo para fora, mas correndo para dentro novamente. O menino atravessou a fumaça com um foco que nenhum adulto teria, e foi aí que vi o impossível. Ele ergueu a tranca pesada que bloqueava a porta dos fundos do galpão. Uma tranca enorme, feita de ferro maciço, que 3 homens juntos tinham dificuldade para levantar. O menino, aquele menino frágil, usou o próprio corpo, apoiou os pés na parede e puxou com uma força que não fazia sentido algum. A tranca cedeu. A porta abriu, e a fumaça escapou como um monstro libertado. Um dos vaqueiros entrou e conseguiu tirá-lo pela lateral enquanto um segundo homem puxou a mãe, que já estava sem forças para lutar. Eu fiquei parado, congelado, vendo aquilo acontecer diante dos meus olhos. O garoto caiu no chão tossindo, com o rosto sujo de fuligem, mas estava vivo. Vivo porque fez algo que nenhum homem crescido ali teria conseguido fazer sozinho. A mãe correu até ele, chorando, tremendo, abraçando o filho com uma força que parecia tentar impedir o mundo de levá-lo de novo. Eu observava, sem conseguir me aproximar, sentindo um aperto que atravessava minha carne. O garoto olhou para mim por um breve instante. Um olhar firme, direto, sem medo. Como se me desafiasse a continuar sendo o mesmo homem arrogante de antes, depois do que eu acabara de ver. Eu me virei, tentando esconder o impacto, tentando recuperar o controle. Mas não havia controle. Aquele garoto tinha desmontado minhas convicções mais sólidas sem dizer uma palavra. Eu desprezei a mãe dele sem motivo, desdenhei daquela família como se fossem poeira. E agora era impossível negar. Havia algo extraordinário naquele menino. Algo que eu jamais poderia ignorar novamente. Eu sempre gostei de controlar tudo ao meu redor, desde a terra até as pessoas que circulavam pela fazenda. Achava que a autoridade se mostrava pela firmeza com que eu falava e pela frieza com que eu decidia. E talvez por isso, quando a mãe solteira apareceu pedindo trabalho, meu olhar foi duro demais, meu julgamento rápido demais. Eu não sabia nada sobre a vida dela, mas isso não me impediu de desprezá-la. Hoje percebo que, naquele momento, eu estava lutando contra algo dentro de mim, não contra ela. O filho dela era o oposto de tudo que eu entendia do mundo. Frágil no corpo, mas forte no olhar. Sempre me observava de longe, como se tentasse entender por que eu tratava a mãe dele com distância. Eu evitava esse olhar. Ele me fazia pensar em coisas que eu não queria encarar, especialmente a criança que eu fui um dia, antes que a vida me endurecesse.
Só que quanto mais eu tentava ignorá-los, mais a presença deles parecia crescer dentro da fazenda. No quarto dia de trabalho dela, algo começou a mudar. Eu a vi limpando o galpão em silêncio, sem reclamar, sem pedir nada, sem demonstrar a menor intenção de provocar compaixão. Era uma força diferente da que eu estava acostumado. Não era agressiva, não era autoritária, não era moldada pela terra ou pelo peso das ferramentas. Era uma força silenciosa, e isso me incomodava mais do que eu admitia. O menino, naquele dia, estava sentado perto da cerca, segurando um caderno velho. Parecia desenhar algo com concentração profunda. Quando passei perto, ele escondeu o papel como se guardasse um segredo precioso. E eu, sem saber por quê, senti uma pontada estranha no peito. Era uma sensação parecida com ciúme. Ou talvez fosse medo. Medo de que aquele garoto tivesse algo que eu nunca tive. Delicadeza. Eu tentei afastar esse pensamento. A rotina me chamava, o trabalho apertava, e eu me agarrava ao que conhecia. Mas, no fundo, algo em mim já estava rachando. Ao final da tarde, vi mãe e filho caminhando lado a lado, conversando baixinho como se compartilhassem um mundo só deles. Um mundo onde carinho e sobrevivência conviviam sem conflito. Eu senti um desconforto profundo, uma inveja silenciosa que jamais confessaria a alguém. Naquele mesmo dia, o céu ficou pesado, anunciando uma tempestade daquelas que derrubam cercas e arrancam telhas. Eu estava no estábulo quando ouvi o grito. O filho dela tinha corrido para tentar salvar um filhote de bezerro preso no lamaçal do pasto baixo. A correnteza tinha começado a descer pela enxurrada, e se ele não saísse rápido, seria arrastado. Meu coração disparou de um jeito que eu não conhecia. Sem pensar, corri. A chuva batia forte no rosto, mas tudo o que eu conseguia ver era o pequeno corpo lutando contra a lama, tentando empurrar o bezerro para cima com uma determinação impossível para alguém tão jovem. Não era força, não era coragem vazia, era amor. Amor puro, instintivo, que não calcula riscos. A mãe dele veio atrás, desesperada, mas eu já estava no meio da lama. Nunca vou esquecer a cena. Aquele menino, com o corpo quase afundando, usando cada músculo frágil para salvar um animal que nem era dele. Eu gritei para ele sair, mas ele não me ouviu. Ou talvez tenha ouvido e ignorado. Porque naquele momento ele não estava pensando em si, estava pensando na vida que tentava proteger. E foi essa coragem absurda que me atingiu como um golpe direto na alma. Quando finalmente alcancei o garoto, a água corria forte. Agarrei-o pelo tronco, puxei com toda a força e, em seguida, retirei o bezerro também. A mãe o abraçou com desespero, molhada, tremendo, agradecendo a Deus como se tivesse recebido o filho de volta. Ele olhou para mim com um sorriso fraco, mas cheio de vida. E naquele sorriso, eu vi algo que quebrou tudo dentro de mim. Confiança. Foi ali, no meio da tempestade, com lama até os joelhos e o coração correndo solto dentro do peito, que percebi a verdade que ignorava. Eu desprezei aquela mulher porque ela me lembrava do que eu me tornei. E desprezei aquele menino porque ele me mostrava o que eu deixei de ser. A partir daquele instante, algo novo começou a nascer, algo que eu ainda nem sabia nomear. Fiquei ali segurando a carta da minha mãe como se ela fosse frágil demais para o mundo. O caseiro esperou em silêncio, com a paciência de quem conhece o tempo da dor. Senti que se abrisse aquela carta, algo dentro de mim nunca mais voltaria a ser igual. Mas eu sabia, o momento tinha chegado. Minhas mãos tremiam enquanto desdobrava o papel amarelado, e a primeira frase já fez meu coração se partir de um jeito que eu nunca havia sentido. Meu filho, se você estiver lendo isto, é porque finalmente encontrou a pessoa que sempre te guardou. A letra dela parecia viva, a voz dela parecia viva, e por um instante o mundo inteiro ficou pequeno, silencioso, suspenso no tempo. Continuei lendo, cada palavra entrando como remédio e como ferida ao mesmo tempo. Ela falava sobre amor, sobre medo, sobre forças que lutaram contra ela e sobre a promessa que fez ao homem que estava ao meu lado. Uma promessa que ele cumpriu sem desviar nem um único dia. Quando terminei, eu não conseguia falar. A carta caiu sobre minha perna,
e uma lágrima silenciosa escorreu antes que eu pudesse impedir. O caseiro deu um passo atrás, respeitando o meu momento, mas eu o chamei pelo nome, o verdadeiro nome dele, que minha mãe mencionava no final da carta. Ele arregalou os olhos surpreso e viu o brilho de um alívio que ele carregou por décadas. Você sabia quem eu era, esse tempo todo, eu disse. Não como patrão, ele respondeu. Como parte dela, como parte de você. Aquela frase desmontou a última muralha que eu ainda segurava. Pela primeira vez, enxerguei aquele homem não como um empregado, nem como um guardião, mas como alguém que viveu à margem da própria vida para me proteger. Eu quero que você fique, falei, ainda com a voz trêmula, mas não como caseiro, não mais. Ele franziu o rosto confuso. Como o quê, então? Respirei fundo. Como família. A palavra ecoou entre nós como uma libertação. Ele se aproximou devagar, como se temesse que aquilo fosse uma ilusão. Seus olhos marejaram e viu o homem forte, calado e solitário desmoronar diante de mim. Não de fraqueza, mas de verdade. Era como se décadas de silêncio finalmente tivessem encontrado um lugar para descansar. Quando ele colocou a mão no meu ombro, senti que minha mãe estava ali também. Passamos o resto da tarde conversando. Ele me contou sobre o passado dela, sobre o riso, as manias, os medos, as pequenas alegrias. Contou detalhes que ninguém nunca me revelou, porque ninguém mais sabia. E a cada história, eu sentia meu peito se encher de uma saudade que eu nunca vivi, mas que sempre me pertenceu. Quando o sol começou a descer, fomos até a varanda. A fazenda parecia diferente, mais viva, mais cheia. A presença dele transformava tudo. Você salvou mais coisas do que imagina, eu disse. Não, ele respondeu, olhando o horizonte. Quem se salvou foi você. E percebi que ele estava certo. Descobrir a verdade não me quebrou, me devolveu. Levei a carta do lado do coração. O caseiro, agora parte oficial da minha história, caminhou comigo até o celeiro. O som dos grilos, o cheiro da terra molhada, o céu fechando em tons dourados, tudo parecia um renascimento. A fazenda não era mais um território que eu controlava, era um lar que eu finalmente compreendia. E enquanto caminhávamos lado a lado, senti que minha mãe, de algum lugar que eu não alcanço, sorria. Pela primeira vez, eu não me sentia sozinho, e prometi em silêncio que nunca mais deixaria que a verdade fosse enterrada. Porque algumas histórias não são apenas reveladas, elas são reencontradas. À noite, sentei na varanda com a carta dela entre as mãos, sentindo o peso e a leveza de tudo o que havia descoberto. Nada do que vivi até ali se comparava à força daquele momento. Não era sobre dor, era sobre reencontro, sobre reconstruir aquilo que a vida tirou antes de eu entender o valor. E enquanto a brisa passava devagar, percebi que parte de mim estava sendo restaurada pela primeira vez. O caseiro, agora não mais caseiro, mas parte da minha história, caminhava pela fazenda como alguém que finalmente podia respirar. Ele não era um funcionário, não era um estranho. Ele era o guardião de um amor que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu não fazia ideia disso. E ao olhar para ele, entendi que algumas verdades chegam tarde, mas chegam no tempo certo para transformar o que ainda pode ser salvo. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. A vida não tinha me dado respostas fáceis, tinha me dado coragem. A coragem de encarar meu passado, de pedir perdão e de aceitar que força não é dominar, é sentir. E naquele fim de dia, percebi que eu não era apenas o fazendeiro rico. Eu era alguém que finalmente encontrou seu próprio coração.